Nós já estamos nos aproximando de 1 hora de live. Eu chamo também a professora Laura Monserrat, e acho que é fundamental o trabalho de hoje, né? A discussão, a reaproximação, a reoxigenação de alguns conceitos que foram cristalizados pela história. É muito importante rever e, como a professora Laura nos disse, iluminar as possibilidades. É para isso que a parceria família e escola existe, para iluminar as possibilidades. Professora Laura, chegou aqui uma pergunta que eu não posso terminar a live sem que você nos auxilie a interpretar com sua sapiência. Como se processa a autonomia numa criança com qualquer transtorno? Como se processa essa autonomia entre a família e a escola? Qual é a parceria de cada um deles, da família e da escola, na criação dessa autonomia? Por favor. Eu penso que não existem receitas, né? Como a Pamela bem falou, cada família reage de uma forma, né? E existem defesas que a gente desenvolve para poder se proteger mesmo e fazer o caminho mais seguro que a gente pode fazer. O primeiro ponto para que a criança possa receber esse benefício da autonomia é a confiança que a família estabelece em relação à escola e a escola em relação à família. Porque, por um bom tempo, né, quando a gente começou a trabalhar com as questões da educação inclusiva, por um bom tempo, um pouco antes até, existia parece que uma competição entre família e escola, né? Então, a escola procurava os defeitos na família, né? E dizia, a criança não vai porque a mãe não ajuda, e a família colocava o defeito na escola. Então, enquanto houver uma relação de competição e de projeção das dificuldades da gente aceitar aquele aspecto, projetando no outro a culpa, a criança não consegue desenvolver. Então, na medida em que existe a confiança, né, é dizer, a gente vai fiar junto, né, nós vamos fazer esse tecido junto, aí a criança consegue. Então, por exemplo, se ela não anda como aquele menino, né? Ele andava na ponta do pé. Então, o que a gente trabalhou com ele para que ele pudesse sentar o pé no chão, já que ele apresentava sinais de espectro autista, mas não possuía o espectro autista. Mas teve uma falta aí, um problema familiar que gerou uma falta de estimulação, né? Em outros casos, por exemplo, quando existe o espectro, também não adianta você ficar querendo só que ele olhe, só que ele ponha o pé no chão, mas a gente vai descobrindo, né? Eu tive uma mãe que tinha um filho com espectro autista, e ela dizia para mim, quando eu amamentava, ele chegava a olhar para mim. Depois escapava, mas eu via que ele tinha essa possibilidade, né? Então, toda essa cortina que a Pamela falou, né? Essa cortina terapêutica, né? Que foi realizada com essa criança, ele foi conseguindo manter um tempo de olhar mais longo, né? Porque ele tinha lá na origem alguma coisa que se perdeu, né? E que durante o trabalho ele foi conseguindo resgatar uma autonomia para ver, né? Uma autonomia para olhar, uma autonomia para pedir, nem que não seja falando, seja apontando, e aí a gente vai, aos poucos, dizendo, mas o que mesmo que você quer? Né? Você está dizendo que você quer água? Legal, então vou te dar água.
não basta só a criança apontar e você já dá o que ela quer, mas você tem que ir para gerar essa autonomia e vendo aonde ela conseguiu chegar e propor um passo um pouquinho além daquele que ela já sabe. E eu acho que o reconhecimento disso é muito importante, né? Quando eu digo para uma criança, nossa, mas você conseguiu escrever essa palavra tão difícil, aí ele tenta escrever outra, né? Agora, se eu digo, olha, está errada, você presta atenção, está faltando letra, não tem acento, aí a autonomia não vem, porque o saber está com o outro. Então, na medida que o saber está com ele, ele pode aceitar um passo de mais autonomia, mas que não é muitas vezes aquele que o adulto espera, né? Então, por isso, a gente precisa de um pouco de paciência, além da confiança. Professora Laura, temos mais uma pergunta aqui, tá? Quando a escola, por exemplo, né, ela recebe um aluno com transtorno do espectro autista, né, ou algum outro diagnóstico, a escola ela necessita de que haja um profissional específico para trabalhar, para dar esse suporte para a criança ou não? Como que isso acontece? Aí isso vai depender da criança, da família, da escola, da concepção do que seja ensinar e aprender, né? Existem crianças que precisam, por um período, de uma ponte, né? Para poder se inserir, para poder estar presente naquele ambiente da forma como ela consegue, né? Existem crianças que não precisam, mesmo que seja, vamos dizer assim, que o transtorno tenha o mesmo nome, né? Tem crianças que não precisam, porque já conseguiu um certo desenvolvimento, já conseguiu uma certa compreensão do ambiente, né? Então, nesse processo de trabalhar com a diversidade, não existem regras rígidas, né? Porque todo esse movimento da família, como a Pamela bem colocou, de que desorganiza também o funcionamento familiar. E, às vezes, a família demora um tempo para achar esse equilíbrio, né? E que a gente não pode pressionar de uma forma que a família também se assuste e não consiga ser esse continente, né? Então, a gente precisa sempre dessa conversa, né? E muitas vezes, uma coisa que, às vezes, a escola não se preocupa é que os pais eles possuem um feeling que o profissional não possui, né? O profissional tem um conhecimento que muitas vezes o pai não possui, mas os pais têm um feeling e que às vezes quando ele vem e diz, olha, eu estou achando que o meu filho está precisando disso. Não trata-se de a gente aceitar exatamente o que o pai está falando, mas de a gente iniciar uma conversa e dar uma importância para esse sinalzinho que a família está dando. E vice-versa, né? Porque a escola também tem a função de puxar o filho um pouquinho mais para frente. E a família poder dizer, se a escola está achando que ele pode, eu vou dar um voto de confiança, vamos experimentar. E que as coisas não sejam tidas como definitivas. Sempre a experiência, ela precisa estar nessa divisória tênue que existe entre esse espaço familiar e esse espaço escolar, né? A experiência. Vamos experimentar, vamos avaliar daqui um pouco, vamos ver que outro passo a gente já pode dar, né? E sempre com a criança recebendo a notícia dessas novidades, né? Eu atendi uma criança com espectro autista há alguns anos atrás, e um dia eu disse para ele, eu atendia no chão,
no salão do lugar onde eu trabalhava, tinha uma sala grande, e eu atendia ele no chão com uma caixa. E aí, um dia, ele estava se desempenhando tão bem ali, a gente estava construindo coisas, eu disse, nossa, você está tão legal que eu acho que daqui a pouco você já pode trabalhar na mesa. Quando chegou na sessão seguinte, eu levei a caixa, como eu sempre levava, coloquei no chão e esperei ele entrou na sala e sentou na mesa. Né? E eu disse, você está me contando que você já pode trabalhar na mesa, só que a gente está sem material para trabalhar na mesa. Ele levantou e fez assim, como quem diz, eu sei onde é que está. Aí ele foi lá na minha sala, pegou o material e trouxe para começar a trabalhar na mesa. Então, se a gente não contar para ele o que a gente acredita dele, também a gente retarda o desenvolvimento da autonomia, né? Fantástico, professora Laura, muitíssimo obrigado.